Excelentíssima tarde, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Instituto Spinelli Cabral. Eu estou aqui muito honrado como hoster desse podcast para entrevistar o querido Dr. Sérgio Cabral, que ele é o mais conhecido como Dr. SOP, né? O cara que tem uma experiência vasta aí na síndromes ovários policísticos, endometriose, TPM, entre tantos outros, tá? E hoje a gente vai falar especificamente sobre endometriose, que é algo que acomete muitas mulheres, e que muitas delas nem sabem muitas vezes porque não tem o diagnóstico, porque não buscam as informações de maneira correta, e a gente está aqui para sanar isso para você, tá bom? Então, muito boa tarde, mais uma vez repetindo, nosso querido Dr. Sérgio Cabral. Boa tarde, meu amigo, é um prazer imenso estar aqui com você novamente, né? Você é um cara que está trazendo informação para muita gente, né? Esclarecendo as grandes dúvidas, e a endometriose hoje é um calo na vida de milhões de mulheres em todo o mundo e na vida de médicos também. Nem todos os médicos hoje conseguem êxito, né, em devolver a qualidade de vida a milhões de mulheres hoje no mundo. E isso está mudando, né? Novas técnicas, e aí é que a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Ciência avançando, né, doutor Sérgio? Graças a Deus. Ciência avançando e melhorando a qualidade de vida das mulheres. Então vamos começar com uma perguntinha super básica, que é: o que é endometriose e como ela afeta o corpo das mulheres? Olha, a endometriose é uma das doenças ginecológicas mais temidas hoje na vida das mulheres, né? A endometriose é uma doença ginecológica benigna, porém crônica. Não há cura para a endometriose, mas há controle. E a endometriose é uma doença inflamatória. Uma doença inflamatória que está relacionada ao sistema imunológico, relacionada à genética, ou seja, mães e filhas, ou seja, filhas que têm endometriose, provavelmente tiveram uma mãe, uma irmã com endometriose também. Então, está ligada à genética, ligada ao meio ambiente. Ou seja, quanto menos exercício físico você fizer, quanto pior a tua alimentação inflamatória, rica em carboidratos, industrializada, embutidos, tudo isso funciona para inflamar teu corpo e levar à endometriose também. Além disso, também falar a favor da endometriose, leva à endometriose, chamados disruptores endócrinos, que são produtos químicos encontrados em plásticos, em alimentos, em embalagens de alimentos. Então, quanto mais consumo industrializado você tiver na sua vida, pior é a presença, maior é a presença desses produtos químicos, levando à endometriose. E eu chamo a atenção para um fator principal: estresse. O estresse é um dos maiores causadores hoje da endometriose e é deixado muito de lado. Porque, como o estresse é inevitável, mas você pode se blindar contra ele. Hoje a meditação, o yoga, um hobby adotado por você. Né? Exatamente, você pode administrar, se blindar. O estresse ele pode ser administrável. Você pode se blindar contra os efeitos nocivos do estresse. Mas você não consegue, de forma alguma, acabar com o estresse. Você tirar o estresse da sua vida é o objetivo de todo mundo. Ótimo, maravilha. Mas nem sempre você consegue. Às vezes o estresse para uma pessoa é uma separação, o estresse para a pessoa é o seu trabalho, o estresse para a pessoa é o trânsito, o estresse são dívidas, o estresse é a perda de um ente querido na família. Então, nem sempre você consegue acabar com o estresse na sua vida. Tem um pico de estresse maior, né? Acabar, ótimo. Mas se você não puder acabar, você tem que se blindar, se proteger contra ele, criar um escudo. E um dos mais fáceis, por exemplo, que eu vejo, para mim, inclusive, também é o exercício físico. Se você faz exercício físico de forma regular, bem orientado, é uma excelente opção para você gerenciar o seu estresse. Um hobby que você gosta de tocar, cantar, tocar um instrumento, né? Grupo, né, de pessoas, né, onde você pode dividir, né, os seus pontos positivos e negativos na sua vida, trocar experiências. Então, cada pessoa tem a sua válvula que leva a se proteger contra o estresse. Interessante, doutor Sérgio, você estava falando aí que os alimentos industrializados, né, as fortidores, quantas mulheres, sendo dentro da geração, essa pergunta me veio na cabeça aqui enquanto você estava falando, que passam por esse processo, não conseguem diagnosticar e para elas são normal, porque a família vem ao longo da vida dizendo: é muito normal essas dores, você vai ter que aprender a conviver com elas, e em contrapartida ainda potencializam essas dores e esse estilo de vida com esses alimentos industrializados, né? Então, esse risco, eu acho que é importante, vale salientar, porque muitas estão desinformadas, sofrem com isso e potencializam através desses alimentos, né? Então, reforçar a necessidade
de uma melhor alimentação, de uma prática de atividade física, para uma longevidade maior, não só por isso, mas para sanar mais essas... Desinflamar, né? Desinflamar. Perfeito, perfeito, Ana. Essa sua consideração aí foi excelente. É uma das grandes armadilhas hoje da endometriose. Por exemplo, eu vejo muito isso nas adolescentes. As adolescentes talvez sejam o começo de uma endometriose não diagnosticada em grande parte das vezes. O que é que a gente vê na paciente adolescente? A paciente adolescente, a endometriose, inclusive, pode surgir na adolescência inicial. A adolescência vai hoje de 10 até 19 anos. A OMS aumentou um pouco mais, parece que está acima de 19 anos, vai até os 21 anos de idade hoje. Mas, do ponto de vista mais formal, tradicional, vai de 10 a 19 anos. Então, olha só, a endometriose já pode iniciar na vida da mulher numa adolescência. A mulher entrou na adolescência, da pré-adolescência, entrou na adolescência, já pode começar a endometriose. E o que é que a gente vê na prática? A gente vê na prática muito isso. Os pacientes entrando na adolescência, desencadeando casos de endometriose, com muitas cólicas fortes, impedindo esse adolescente de ir para a escola, de sair para brincar com as amigas, né, para conhecer o mundo, né, ou seja, não consegue mais levar à frente uma vida com qualidade, né, dor o tempo todo, né, todas as menstruações, todos os meses menstrua dor. Às vezes nem menstrua, mas no próximo mês que veio a menstruação, dor novamente, incapacitando, deixando em cima da cama. E aí vai ao ginecologista, o ginecologista prescreve logo de início um anticoncepcional. Começa o anticoncepcional, as dores melhoram, algumas pacientes relatam até desaparecimento da dor, e aí o que é que acontece? Ocorre aí um mascaramento. Por quê? Porque o anticoncepcional ele consegue diminuir alguns fatores inflamatórios que levam à dor da paciente adolescente. Então, ela pode passar até anos sem dor. E aí, mas a endometriose vai progredindo. E não foi diagnosticada. Ninguém lançou mão de meios para diagnosticar a endometriose. O que é que acontece? Mais na frente, a mulher volta a sentir dor, adolescente em um estágio mais avançado da sua vida, né? Uma idade maior idade, começa a aproximar-se da vida adulta, começa a explodir a endometriose em inflamação. A dor volta, mas a endometriose avançou. Então, é muito importante realmente diagnosticar a endometriose desde a adolescência, para que tratamentos mais eficazes do que anticoncepcional, porque existem tratamentos hoje mais eficazes do que anticoncepcional, sejam instituídos. E aí, dessa forma, impedir realmente o avanço. Porque não é somente medicamentos, é importante dizer isso. Não somente medicamentos. Mas você que está nos assistindo aí agora, é muito importante saber que não só medicamentos, mas a mudança do estilo de vida, exercício físico, a alimentação, menos alimentos inflamatórios, tudo isso contribui para diminuir a evolução da endometriose na vida das pessoas. Então, é muito importante difundir essas informações, para que mais e mais médicos possam realmente colocar em prática isso. Primeiro, paciente adolescente com muita dor, verificar sim se trata realmente de uma endometriose. Isso pode ser feito naquela paciente que já tem relações sexuais, numa ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, uma ultrassonografia mais utilizada para o diagnóstico da endometriose, ou uma ressonância nuclear magnética pélvica naquelas pacientes que ainda não iniciaram a vida sexual. Então é algo bem interessante a se fazer. Maravilha. E quais são os sintomas comuns da endometriose e como diferenciá-los de cólicas menstruais normais? Olha só, as cólicas menstruais discretas, que não estão relacionadas à endometriose, são exatamente aquelas cólicas que não interferem na qualidade de vida da mulher. Qualquer analgésico passa, né? Ou às vezes apenas relaxando, ou uma medida não medicamentosa, por exemplo, o próprio repouso, né? Uma bolsa térmica já passa a dor. Então, são dores que não incomodam, não? Nem todos os meses tem a dor. Mas aquelas cólicas que todos os meses surgem na vida da mulher e levam essa mulher a acabar com a sua qualidade de vida, é uma mulher que não consegue mais sair para estudar, não consegue trabalhar, não consegue passear, não consegue mais ter relações sexuais prazerosas. Então, o que é que acontece? Essa mulher tem dores importantes. Se essas dores elas incidem exatamente no período da menstruação, e são dores incapacitantes muitas vezes, a primeira coisa que a gente deve pensar é endometriose profunda. Pensar em endometriose profunda e fazer o diagnóstico, confirmar o diagnóstico, que muitas vezes, inclusive, é feito apenas conversando com a tua paciente. Você conversando, avaliando os sintomas, os sinais, o que essa paciente sente, o que mais incomoda essa mulher no dia a dia e lançar mão de imagens, meios de imagem, exames
de imagem, por exemplo, a ultrassonografia, a ressonância nuclear magnética. Também com isso a gente pode. E o exame ginecológico, ele deve ser feito sempre. Exame ginecológico é essencial. Muita gente acha que o mais importante é fazer exames de imagem. Não. Às vezes um exame de imagem ele não vai mostrar a endometriose, ela está lá e você tem que começar o tratamento. O que vale mais é tratar a mulher, não é tratar um pedaço de papel que está dizendo que ali não existe endometriose. Se a mulher tem todos os sintomas, todo o sofrimento que a endometriose provoca. E a melhor resposta é quando a gente começa o tratamento, a mulher responde muito bem. Acaba a dor, a mulher retorna à qualidade de vida. Esse é o principal diagnóstico para assim, a mulher. Quando você começa a tratar e tem os primeiros sinais ali da melhora dela, já é um grande sinal também que realmente havia. Claro, essa eu diria, o diagnóstico terapêutico. Né? Você começa o tratamento e algumas vezes são assim. O médico ele tem que ter essa experiência, tem que ter essa expertise, essa sensibilidade. Muitas vezes, o que está se esquecendo hoje é a arte médica. A arte médica está sendo esquecida. O que é que está priorizando, o que está se priorizando mais hoje? Uma receita de bolo para todo mundo. Os guidelines, eles são importantíssimos, né? Porque norteiam a conduta no diagnóstico, o tratamento médico. Mas você não pode adotar uma mesma conduta como se todas as pessoas fossem iguais. Você tem que realmente individualizar cada caso. Cada caso é um caso. E você, sim, a partir daí, você deve instituir seu tratamento. A gente não deve esquecer disso. Mas, assim, para se fazer dessa forma, nós temos que cada vez mais resgatar a arte médica. E resgatar a arte médica é saber como o nosso corpo funciona, como os nossos hormônios funcionam, como os nossos órgãos funcionam, o que tem no nosso sangue, o que tem nos nossos tecidos, nas nossas células. Isso não mudou. Nós não somos um robô, nós somos humanos. Então, o corpo da gente funciona de uma determinada forma. Então, quanto ao diagnóstico da endometriose, a principal forma de você diagnosticar a endometriose é através do diagnóstico clínico. O diagnóstico da endometriose é diagnóstico clínico. O que é o diagnóstico clínico? Avaliar os sinais e sintomas da paciente, fazer o exame ginecológico. E aí, passar para os exames complementares. Quais são os exames complementares? Os exames de imagem, por exemplo, a ressonância nuclear magnética e a ultrassonografia Doppler com preparo intestinal. Vai se fazer um preparo intestinal para não atrapalhar no exame, né? E a ultrassonografia Doppler. Hoje, principalmente, além da ultrassonografia transvaginal, você associa também a ultrassonografia das vias urinárias, porque é muito comum a endometriose atingir ureter, bexiga, pode atingir até rim, principalmente a bexiga. Então, é importante sim fazer a ultrassonografia transvaginal, mas também associada à ultrassonografia das vias urinárias. Muita gente não sabe disso, mas é importante fazer, porque melhora, aumenta aquele momento de você fazer um diagnóstico, completa aquele teu diagnóstico clínico, né? Então, aquela dor, Renan, aquela dor incapacitante que a mulher sente todos os meses. E durante as menstruações, mas pode ser também fora das menstruações. A mulher ela pode Acontece fora do período menstrual. Sim, pode permanecer fora do período menstrual, aquelas dores constantes, né, que não tem relação com a menstruação, e também dores durante o ato sexual, durante as relações sexuais. E é importante diferenciar isso, porque as dores na relação sexual associadas à endometriose são exatamente quando ocorre uma penetração profunda. É diferente daquela penetração inicial. Aquela penetração inicial, aquela dor de ardência, de dor, durante o início do ato sexual, durante o início da penetração, geralmente está associada à dificuldade de lubrificação ou está associado, por exemplo, à infecção vaginal. E aí o médico, logicamente, toda paciente ginecológica, o médico tem que examinar. Não podemos mais fazer aquela consulta a jato, o fast food da saúde. 5 minutos, 3 minutos e a gente não examinar a nossa paciente. É por isso que a nossa consulta dura 1 hora e meia. Eu já cheguei a ficar até 2 horas e meia, até 3 horas com uma única paciente, né, dentro do consultório, tamanha dificuldade que era realmente o caso daquela paciente. Entendi. Maravilha. Ficou uma dúvida para mim, assim, na verdade, 2 coisas que eu quero perguntar, já de curiosidade própria, né? Eu vi recentemente uma moça falando que a endometriose só tinha como ser descoberta através de cirurgia, né? E a outra é, o que seria de fato a endometriose? Porque nesse momento também ela falou que na cirurgia acontece como se fosse uma raspagem, não sei se a minha ignorância está falando certo, mas assim, como se fosse uma raspagem dentro aonde havia os pontos de endométrio. Né? Não sei se é assim que se fala. Perfeito, perfeito. O que acontece é o seguinte, olha só. Até recentemente, se achava que para
ter certeza, para iniciar um tratamento para endometriose, deveria se fazer primeiro uma cirurgia, chamada laparoscopia. Alguns furinhos que você faz, pelo menos uns 3 furinhos no abdômen, onde você coloca os chamados trocáters, né? Na verdade, é o trocarte. O nome certo é trocarte. Muita gente chama trocáter. A maioria dos médicos chamam trocáter, mas é trocarte. A Associação Brasileira de Laparoscopia já definiu isso. É trocarte, de trocar. Trocarte. Então, quando você insere o trocarte, você consegue realmente visualizar a barriga lá dentro. E o médico ele consegue fazer uma biópsia daqueles tecidos que ele acha estranho. Aquele tecido que ele está vendo ali, ele acha que pode ser um ponto de endometriose, e aí você descobre realmente que é um caso de endometriose. Então, de fato, a laparoscopia, né, é o exame padrão ouro para você diagnosticar a endometriose. Ali você vai ter certeza que a paciente tem endometriose, tá? Você vai lá, faz aqueles pequenos furinhos, insere exatamente os trocartes, a cânula, né, de imagem que você vai ver e vai fazer a biópsia, e o exame histopatológico vai mostrar que se trata do caso de endometriose. Mas isso não é mais exigido hoje para se iniciar o tratamento. Portanto, o diagnóstico da endometriose hoje, na grande maioria das vezes, o diagnóstico é clínico. Através da análise dos sintomas, dos sinais, é uma dor importante da menstruação, dor fora da menstruação, dor durante o ato sexual, infertilidade, a mulher não consegue engravidar. Então, isso já matou a charada. Você já deve começar ali o tratamento. Até porque, quando você faz muitas vezes não, poucas vezes você faz uma ressonância nuclear magnética e não mostra nada. A maioria das vezes, uma ressonância nuclear magnética vai mostrar uma endometriose. Por exemplo, a ultrassonografia vai mostrar uma endometriose também, na maioria das vezes. Ultrassonografia especial para endometriose, não é toda a ultrassonografia. Então, hoje não há mais a necessidade de fazer uma cirurgia prévia para se dar o diagnóstico de endometriose. Isso não mais é verdade, isso é um mito, isso é um sofisma, isso é algo errado, tá? O diagnóstico hoje da endometriose é um diagnóstico clínico que pode ser feito no próprio consultório. Você tem sim que iniciar o tratamento. A resposta da paciente com 1 a 2 meses, com a melhora esplêndida da dor, significante da dor, já é uma comprovação de que realmente ela tinha uma endometriose. Você deve começar esse tratamento e não esperar fazer antes uma cirurgia para confirmar a endometriose. Não se faz mais isso. Você está predispondo a paciente a um sofrimento a mais, prolongar o sofrimento dessa paciente, talvez fazer com que essa paciente não inicie o tratamento quando deve ser iniciado e ampliando, né, o sofrimento dessa paciente. Então, quando se faz a cirurgia, se faz uma espécie assim, de raspagem ou queimar focos, né, com bisturi elétrico ou até mesmo a laser terapia, você queima, né, com laser, também com bisturi elétrico, aqueles focos suspeitos de endometriose, consequentemente, você diminui muito. Não significa que a endometriose não vai retornar em outros lugares. Naquele lugar onde você fez a cirurgia, geralmente não volta mais. Mas em outros locais, a endometriose pode retornar. Por isso que é muito importante, após uma cirurgia, continuar o tratamento clínico, que é o principal tratamento para a endometriose. Tratamento clínico, tratamento hormonal, modificação do estilo de vida, tá? E que a gente vai falar, suplementos anti-inflamatórios. Esses cada vez mais devem ser utilizados para o tratamento da endometriose, porque podem, além de desinflamar ainda mais e potencializar o tratamento hormonal, faz com que essa mulher também tenha resultados em outros pontos positivos na sua vida que não estão relacionados à endometriose. Por exemplo, emagrecimento, pode ser aquela mulher estar com um peso mais elevado, pode auxiliar no emagrecimento, na compulsão alimentar, na energia, na libido, em você dormir mais um sono, melhorar mais um sono, melhorar a pele, melhorar o cabelo. Então, outros pontos que não estão relacionados diretamente à endometriose, mas que podem melhorar também com a suplemento, o intestino, começar a ir ao banheiro todos os dias, com os suplementos podem melhorar muito isso. Maravilha. Bem como você falou também no início, que era uma doença crônica, né? É um problema crônico, então a cirurgia já sabe que ela não vai sanar ali o problema. É verdade. A endometriose, a gente pode definir isso. A endometriose é uma doença crônica, benigna, com uma associação genética, há uma participação genética, há uma participação ambiental, né? Há uma participação do sistema imunológico, há uma participação hormonal. Então veja que a endometriose é muito maior do que se imagina. Muita gente tem a ideia que a endometriose é aquela doença que impede a mulher de engravidar, não somente impede a mulher de engravidar, mas de manter a gravidez, né? Porque a infertilidade é a dificuldade da mulher engravidar, mas também de manter a gravidez. Muita gente acha que a infertilidade é aquela dificuldade para a mulher engravidar, não apenas isso, tá tudo mas certo. manter a gravidez.
Porque quem tem endometriose tem maior risco também de ter abortamento. Então, muita gente acha que só é fazer a mulher engravidar e Tá tudo certo. bem, tudo certo. Não. Você tem que sim desinflamar essa mulher. Você tem que cuidar do terreno biológico. Como é que você vai plantar um botão de rosa, por mais bonito que seja esse botão de rosa, em um terreno que não foi aguado, nem arejado, nem fertilizado antes? Então é importante você cuidar do terreno biológico. O que acontece muito é que, tradicionalmente, aquela mulher com endometriose que quer engravidar não deve fazer um tratamento prévio. Né? Mas que tratamento prévio é esse? É tratamento com hormônio. Ok, mas o tratamento com a endometriose hoje não é só hormônio. É modificação do estilo de vida, é utilização de suplementos. Então, estudos analisaram somente o uso de alguns medicamentos extremamente tradicionais, e a grande maioria deles anticoncepcionais. De fato, não ajudam a melhorar os resultados de uma FIV, não ajudam a melhorar os resultados de uma indução da ovulação. E aí há um certo consenso nas sociedades médicas de que aquela mulher com endometriose que quer engravidar, ela deve ir direto para uma FIV. Deve ir direto para as técnicas de reprodução humana. Por quê? Você fazer um tratamento prévio não adianta, não melhora os resultados. Alto lá. Não melhora os resultados diante dos estudos que utilizaram apenas medicamentos tradicionalmente utilizados como anticoncepcionais. E nem ao menos cogitaram melhora da alimentação, exercício físico, não cogitaram o uso de suplementos hoje empregados para o tratamento da endometriose, como, por exemplo, a N-acetilcisteína, ômega 3, vitamina D, que é essencial hoje para a mudança dos resultados da endometriose, fazer com que essa mulher ela tenha melhore a fertilidade, né? Melhore a qualidade dos óvulos, melhore a receptividade do endométrio no óvulo fecundado, o óvulo vai chegar lá no endométrio, ele vai ser bem recebido, ao contrário, com a vitamina D baixa, se você tem vitamina D baixa, aquele óvulozinho fecundado, o futuro embrião, ele chega lá, mas depois é expulso no endométrio. Então, a vitamina D é muito importante para melhorar o sistema imunológico. E hoje nós sabemos que a endometriose é uma doença que está diretamente associada ao sistema imunológico. E, e aí vem outro ponto, né? Que essa ansiedade de assim, ó, não vamos tratar isso aqui, vamos direto para a FIV, como o senhor falou. Também acaba o paciente que tem ansiedade de resolver isso, a falta de informação, junto com a falta de informação, faz com que ele queira pular uma etapa do processo e as pessoas quererem cada vez mais facilidade e resultados imediatos, né? Talvez Sim. assim. E talvez isso possa acabar prejudicando a gravidez que ela tanto está buscando, né? E acaba não conseguindo ou não mantendo a gravidez, como você bem falou, por não ter esse tratamento da endometriose antes, né? Com a suplementação certa. Renan, isso é uma das coisas mais comuns que a gente encontra hoje, né? Porque a mulher ela passa por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 colegas médicos e ambos todos os 10 falam a mesma coisa, né? Mas o que é que acontece? Aí vem um, dois, falam, olha, peraí, você tem que cuidar antes do terreno biológico. Você cuidar antes do terreno biológico. Outra coisa, se você vai uma FIV, você vai para se preparar para uma técnica de reprodução assistida, se teus óvulos eles têm péssima qualidade, o resultado vai ser ruim também. Então, hoje já há estudos mostrando que, dependendo do tratamento da endometriose, dependendo do tipo de endometriose, dependendo do tratamento, a utilização, inclusive, da melatonina, da vitamina D, né, do ômega 3, com a enzima Q10. Então, todos esses suplementos, eles podem melhorar a qualidade do óvulo, inclusive ajudando o especialista em reprodução humana a colher óvulos de boa qualidade. E aí, logicamente, aumenta a chance dessa mulher a ter bons resultados, de sair nos seus braços futuramente com seu grande amor. Então, veja como é importante cada vez mais seguir o rumo, né, o rio correndo de informações que chega a todo momento. Não podemos mais achar que atualização é você sentar o bumbum lá no congresso da sociedade médica e assistir uma aula de 1 a 2 horas e achar que está atualizado. Atualizar, Renan, é estudar todos os dias. É você saber interpretar um estudo científico que apareceu agora, um estudo científico que talvez, né, talvez, apesar de ser muito bom, talvez estará em um próximo congresso ou não. Vai depender da bondade de quem vai escolher aquele para fazer a apresentação da sua aula, aquele estudo para fazer a apresentação da sua aula. Certo que aquele estudo ele pode ter algum interesse, né? Pode afetar algum interesse individual. Então, veja
que a medicina baseada em evidências hoje é o paradigma vigente, mas eu diria que a medicina baseada em evidências hoje ela deve ser medicina baseada em evidências e resultados. Não adianta mais você ter uma medicina baseada em evidência, olha, o tratamento é esse, mas doutor, o tratamento não está dando certo para mim não. Ah, mas só tem esse tratamento, Cada minha corpo amiga. é um corpo, né? Cada corpo é um corpo, cada corpo é um mundo à parte. Então você tem que levar em consideração isso. Novamente a gente diz resgate da arte médica. A arte médica está sendo esquecida em detrimento de receitas de bolo, como se todas as pessoas fossem iguais. Olha, você é igual à sua irmã, à sua vizinha, né? Também à sua amiga, tem os mesmos problemas, a mesma altura, o mesmo peso, a mesma genética. Você acha mesmo que é verdade isso? Né? Ou você deve individualizar o tratamento? A individualização do tratamento hoje é primordial. Então, a medicina baseada em evidências hoje é medicina baseada em evidências e resultados. E eu diria mais, medicina baseada em evidências e resultados e cada vez mais respeito à fisiologia humana. Você tem que saber e respeitar como o corpo funciona. E ao você notar que aquele corpo, mesmo diante de um tratamento que é tido como melhor, ele começar a reagir com efeitos colaterais e complicações, você tomar outra medida. Então você não pode, né, em detrimento ao sofrimento de uma pessoa, continuar com o tratamento. Ah, mas o tratamento é esse. Mas doutor, olha, inicialmente a minha dor passou, mas eu estou tendo, por exemplo, baixa libido, né, irritabilidade, estou com uma tendência à depressão, estou aumentando muito de peso, meu marido, estou brigando muito com ele porque eu não estou apresentando mais a vontade de ter relações sexuais. A gente vê muito isso com os de pílulas anticoncepcionais, que ainda hoje são muito utilizadas para o tratamento de endometriose. Mesmo a gente sabendo que há estudos Cochrane, né, mostrando que são revisões sistemáticas com muitos estudos, né, 3 estudos Cochrane num intervalo de pelo menos 20 anos, tá, mostrando exatamente isso, que os anticoncepcionais até o momento não mostram realmente indícios suficientes de que são realmente eficazes para o tratamento da mulher com endometriose profunda, a mulher que tem dor. Então, se tem 20 anos, às vezes 30 anos, ainda não se chegou a essa conclusão, é porque não fazem efeito. Hoje nós sabemos que sim, algumas mulheres elas respondem bem ao anticoncepcional no início, mas depois, olha, volta a dor com tudo ou responde parcialmente. Então, alguns estudos mostram que apenas 30% das mulheres que usam anticoncepcionais respondem de uma forma eficaz ao combate da dor. Hoje existem outras formas de tratamento hormonal mais eficazes do que o anticoncepcional. E essas formas elas devem cada vez mais serem difundidas na classe médica, para que cada vez mais os médicos eles realmente adotem esses medicamentos, tenham melhores resultados no combate à dor da mulher com endometriose, devolvendo essa mulher a qualidade de vida. Que ela tanto merece, né? Claro. E quais são os fatores de risco associados à endometriose? Olha, a endometriose hoje ela está associada à genética, né? Então, a pessoa que tem, por exemplo, uma mãe ou uma irmã com endometriose, essa mulher ela pode, de fato, apresentar em algum momento da sua vida endometriose, porque são genes que foram modificados, tá? Também a chamada genética e epigenética. Olha só, a genética ela está relacionada a genes hoje sabidamente associados à endometriose. E a epigenética são genes que foram modificados, né, por exemplo, na própria barriguinha da mãe. Por exemplo, hoje a gente sabe que a mulher com endometriose ela tinha um ambiente intrauterino com menos testosterona do que outras mulheres. Olha só, menos hormônios androgênios semelhantes à testosterona do que outras mulheres. Isso pode ter influenciado genes a desencadear a endometriose por diversos caminhos. Olha só. Então, os fatores de risco principal que eu digo hoje, qual é? É a genética, a epigenética, eu diria mais a epigenética, que são os fatores ambientais agindo no gene e dizendo, esse gene vai se comportar dessa forma, vai se comportar de uma forma negativa. Olha só. Só que você pode modificar mais na frente no tratamento a ação do próprio gene, fazendo com que o gene ele passe a se comportar corretamente. Tá? A alimentação, o estresse também. Da mesma outro forma fator, que desregulou, pode regular com... Perfeito. A epigenética é isso, é diferente da genética. Mas fatores como a genética, a epigenética, fatores ambientais como o estresse, né, o sedentarismo, tudo isso também pode, dos reguladores endócrinos, como os disruptores endócrinos, que são produtos químicos encontrados em, por exemplo, em plástico, né, aquela forminha de plástico de gelo, é repleta de bisfenol A. O bisfenol A hoje é um produto químico mais estudado e associado ao desencadeamento de infertilidade e endometriose.
O bisfenol A, por exemplo, ele está em brinquedos, né, plásticos. O bisfenol A hoje está naquelas forminhas plásticas de gelo. O bisfenol A ele é liberado quando há um calor intenso de um plástico que tem bisfenol ou quando há uma refrigeração intensa, né? Ou seja, um esfriamento intenso também libera o bisfenol, tá? Então, muito cuidado com aqueles copinhos plásticos. Até hoje, muitos médicos consideram isso como teoria da conspiração. Não, isso é uma coisa lógica, gente. Se o plástico ele tem bisfenol e o bisfenol é liberado com o calor, você coloca o cafezinho ali, você libera. Dá até para você Né? observar, quando você coloca o café ali muito quente, ele fica como se fosse uma base oleosa ali por cima do café. Pois é, Renan. Dá para observar. São esses detalhes que as pessoas não levam em consideração devido à rapidez, à passagem da vida, diversos compromissos. Imagine você, todo mundo gosta de café, né? Quem é que não gosta de café? Pois é. Então, você tomando um Fica a copinho de café, 2, 3 por dia. Né? Isso vai se somando, porque os produtos químicos eles vão se acumulando no organismo. Tá? E aí ainda tem os metais pesados, muitas vezes mercúrio, chumbo. A quantidade de pessoas que tem mercúrio, chumbo, alumínio por aí é uma coisa impressionante. E tudo isso funciona assim para desencadear infertilidade nas mulheres e piorando, inclusive, a própria endometriose, as dores, as inflamações. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Mas a teoria hoje que está por trás, né, do desencadeamento da endometriose é a chamada teoria de Sampson. É a teoria do refluxo menstrual das trompas para o útero. Né? É a menstruação retrógrada. Porque a mulher menstrua, parte do sangue dessa mulher vai para as trompas e das trompas cai na região pélvica, no abdômen. E aí o que é que acontece? Esse sangue que está lá trouxe células do endométrio, células do interior do útero, que vão se alojar e vão começar a sobreviver e crescer e se desenvolverem em locais próximos ao útero, atrás do útero, em ligamentos chamados ligamentos uterossacros, nos ligamentos redondos, no reto, no sigmoide, em locais próximos ali da região pélvica, que são os locais que provocam muita dor, inflamação e contribuem para a infertilidade. Mas olha uma coisa interessante aí. 90% das mulheres têm menstruação retrógrada, mas apenas 10% desenvolvem endometriose. E aí? E aí? Qual o segredo, né? Se a maioria das mulheres. Porque é muito comum, por exemplo, uma mulher fazer uma ultrassonografia e o médico colocar lá, olha, presença de líquido no fundo de saco, né? Então, muita gente que está aí em casa agora nos assistindo, você que está aí nos assistindo aí agora em casa, você pode pegar um ultrassom que você fez, está lá na descrição. Presença de líquido livre na cavidade. Isso, na grande maioria das vezes, não é nada demais. Se você não tiver dor, não tiver febre, que pode significar aí uma inflamação aguda da pelve, na doença inflamatória pélvica aguda, se não for esses casos, na grande maioria das vezes, líquido livre na cavidade é um pouquinho de menstruação que refluiu e caiu na pelve. A grande maioria das mulheres vai ter essa menstruação lá, esse líquido lá, entendeu, Renan? Esse líquido lá, identificado na ultrassonografia. E que não vai ocorrer nada, não vai surgir endometriose ali nem nada. Mas 10% das mulheres que desenvolvem menstruação retrógrada, que frequentemente se vê menstruação ali na pelve, né, numa ultrassonografia, 10% delas vão desenvolver endometriose. Por quê? Porque o endométrio, ou seja, a parte de dentro do útero das mulheres com endometriose, é um endométrio geneticamente modificado. Eu diria mais, epigeneticamente modificado. Fatores ambientais modificaram a forma com que os genes daquele endométrio eles vão se comportar na vida da mulher. Fatores ambientais, quando você fala, é exatamente o estresse, a o alimentação, modo de viver dela. Isso, o estresse, a má alimentação, falta de exercício físico, né, os disruptores endócrinos, desreguladores endócrinos, tá? Aí são externos. E a genética, né, é algo que a gente não pode mudar, mas a epigenética a gente pode modificar para melhor, tá? Então, a teoria de Sampson é isso, a teoria da menstruação retrógrada. Menstruação, a mulher menstrua, a menstruação vai para as trompas para a pelve, e aí essas células que saíram do endométrio, da parte interna do útero, elas têm a capacidade de invadir o tecido, se multiplicar e desenvolver, semelhante ao que encontra no câncer. Exatamente. Eu não estou dizendo aqui que a mulher com endometriose vai ter câncer, não, até porque é uma doença benigna. Apesar disso, alguns estudos já mostram que quem tem endometriose tem maior risco de ter câncer do ovário, maior câncer de ter câncer de endométrio.
mas o risco é muito baixo, a ponto de não ter a necessidade de se fazer uma pesquisa, um rastreio realmente de rotina para a mulher que tem endometriose, para câncer de ovário, para câncer de endométrio. Não é essa obrigatoriedade, mas todo médico ele deve estar realmente ciente disso, para que não deixe passar essa possibilidade, tá? Mas, apesar disso, a endometriose é uma doença benigna, não vira câncer. Entretanto, há a necessidade, sim, de sempre observar essa possibilidade rara dessa mulher ter maior risco, de fato, de ter um câncer de ovário, um câncer de endométrio, tá? E é muito importante dizer que a endometriose, sempre para a mulher, endometriose tem tratamento. Ela não tem cura, ela é uma doença crônica, não tem cura, ela é benigna, não vira câncer, e ela tem tratamento. E o tratamento devolve a qualidade de vida para essa mulher, principalmente se ela tiver endometriose profunda. Se essa mulher quiser engravidar, realmente ajudar no tratamento dessa mulher, para inclusive, né, ela obter melhores resultados. Eu discordo, né, quando sociedades dizem que, olha, fazer um tratamento prévio a técnicas de reprodução assistida não melhora os resultados. Não melhora os resultados com o tratamento tradicional vigente. Quando você vai à chamada medicina integrativa, que é, de fato, o que é a medicina integrativa? É você pegar técnicas complementares e alternativas que já ganharam robustez ou que já ganharam segurança para serem executadas na clínica e associar às técnicas tradicionais. O que é isso? Exercício físico é complementar, é tido como complementar. Olha só, dieta é tido como complementar. Virou remédio agora. Dieta é tido como complementar. Não é aceita como tradicional. Olha só, você já viu, por acaso, exercício físico bem feito, alimentação bem feita, ser ruim para alguém? Eu acho que melhora todas as especialidades médicas, né? Melhora todos os resultados de tudo na vida da pessoa. Mas ela não é aceita ainda, nem o exercício físico, nem a dieta são aceitos como técnicas tradicionais para o tratamento da endometriose. Discretamente se comenta nos guidelines, olha, a mulher ela deve fazer exercício físico, deve fazer realmente a dieta, mas não há protocolos feitos para a endometriose. Por quê? Deixa eu contar um segredo para você, Renan. Nunca haverá. Nunca haverá. Sabe por quê? Porque exercício físico e dieta não dá dinheiro para ninguém. Não dá dinheiro para preventiva, né? Eu ia até perguntar. Não dá dinheiro para uma grande indústria, você me entende? Eu ia até o que dá dinheiro é a invenção de um medicamento que pode patentear. Imagine se você vai prevenir o aparecimento de doenças. Eu ia perguntar. Como é que você vai vender? Eu acho que é uma pergunta bem pertinente, né? Que muitas mulheres podem estar passando por isso. Muitas vezes ou não terem condições de ir ao médico, ou não terem. Estão buscando essa informação com muita veemência dentro da internet, como a gente já viu. Eu já vi em vários canais, né? Até quando eu fui pesquisar certa vez sobre a endometriose, eu vi muitos relatos de mulheres que falavam assim, até acho que cabe a pergunta, né? Ela não tem condições, ela já tem esses sinais, ela já entendeu basicamente que ela precisa de algo desse sentido, e aí ela começa com atividade física, ela começa a fazer uma dieta, isso melhora significativamente o estado da endometriose dela, isso diminui, ou isso não consegue ser efetivo se não tiver o auxílio de medicamentos? Olha, Renan, eu posso contar uma experiência da minha vida. Eu trabalhei durante muito tempo em um grande plano de saúde. E eram aquelas consultas que rapidamente eu tinha que fazê-las, porque se eu demorasse demais, eu era muito criticado lá fora pelas pacientes, que arrumavam muita confusão. Se eu atendesse muito rápido, também. Então, veja que situação. Mas eu tinha que atender numa velocidade grande, mas que ao mesmo tempo eu pudesse conversar com a minha paciente, olhar nos olhos, examinar. Não consegui examinar todas, olha que absurdo. Eu não consegui examinar todas, né? Por isso que eu modifiquei a minha vida hoje como médico, né? Hoje eu consigo examinar todas as minhas pacientes, mas eu tive a oportunidade deste plano de saúde, eu atender milhares de pacientes. Atendi realmente, literalmente, milhares de pacientes. E muitas mesmo com endometriose. E sabe uma coisa que eu notei? Eu dizia sempre para elas, olha só, faz parte do seu tratamento a nutrição. Você, a partir de agora, vai procurar essa nutricionista, que tinha vários nomes muito bons de nutricionistas no próprio plano, que eu direcionava para elas. E você vai retirar glúten, pão, biscoito, bolacha, vai retirar leite de vaca, derivados do leite de vaca. Renan, mais de 95% das pacientes, 3 meses depois de retirar esses alimentos, melhoravam significativamente da dor. Elas chegavam no consultório dizendo, doutor, o que é isso?
Eu simplesmente tirei pão, biscoito, bolacha, comecei a substituir por cará, né, por inhame, né, por batata doce, né, batata yacon, né, então carboidratos complexos, né, que são carboidratos também, mas são carboidratos complexos, mais naturais, e retirei o glúten. E olha que interessante, mesmo essas pacientes, elas não tendo intolerância ao glúten, não tendo alergia ao glúten, não sendo celíacas, essas pacientes melhoravam muito, muito das cólicas, das dores. Elas desinflamavam. Elas começavam, inclusive, a perder peso. Aquelas que estavam acima do peso, a perder peso. De fato, aquelas pacientes que eram magras, elas não ficavam magérrimas, não. Porque elas cuidavam da alimentação, começavam a fazer exercício físico, proteína, tudo isso ajudava. Magra. Ganhava massa magra. Mas o que é que eu pude ver? Que simplesmente o fato. Elas não chegaram ainda nem a nutricionista. Quando chegava a nutricionista, melhorava ainda mais. Mas antes mesmo de chegar às orientações da nutricionista, o simples fato dessas mulheres retirarem da sua vida, né, glúten, leite de vaca, derivados do leite de vaca, fizeram com que essas pacientes melhorassem demais, significativamente, a dor que elas sentiam. E isso aumentava a eficácia do tratamento hormonal. Aumentava a eficácia do tratamento adjuvante suplementar, com ômega 3, N-acetilcisteína, o ácido alfa-lipoico, todos esses, a melatonina, a vitamina D, probióticos, muito importante para paciente com endometriose, probióticos, com pré-bióticos, muito importante, cuidar do intestino. Muita gente não sabe, mas aquelas bactérias que estão lá no intestino da paciente com endometriose, elas trabalham para aumentar a produção do estradiol, de estrogênios, inflamando a mulher com endometriose, piorando a dor. Então você tem que cuidar, paciente com endometriose, cuide do seu intestino. Paciente que tem endometriose, mesmo que você vá ao banheiro todos os dias, cuide muito bem do seu intestino. Peça para o seu médico cuidar do seu intestino. Se seu médico não souber cuidar do seu intestino, procure um médico que saiba cuidar do seu intestino, tá? O médico também deve trabalhar com nutrição, deve trabalhar com exercícios físicos e, com isso, melhorar o seu arsenal de tratamento. Ou seja, ele deve trabalhar uma equipe multiprofissional, tá? Então, eu sempre trabalho, eu sempre nunca deixo. Eu tenho melhores resultados para tratar as minhas doenças ginecológicas das minhas meninas, com a associação de um bom trabalho do nutricionista, da nutricionista e do educador físico. Isso é fundamental. O médico que acha que isso é bobagem está sujeito a ter fracasso no seu tratamento. Eu tinha algumas perguntas aqui, né? Mas eu acho que a gente acabou respondendo, que é como é o diagnóstico da endometriose, quais são as opções de tratamento disponíveis, né? A gente pode falar bem dos tratamentos. Quais são os impactos da endometriose na fertilidade e como isso pode afetar as decisões no planejamento familiar. Eu acredito que a gente falou bem disso. Se você quiser acrescentar alguma coisa, eu acho que é interessante também. Mas essa perguntinha aqui, que é muito interessante, que existe uma ligação entre a endometriose e outras condições de saúde, como a síndrome do intestino irritável? Olha que pergunta, hein, Renan? Hoje, gente, é importante dizer o seguinte. A participação da endometriose associada ao sistema imunológico. A endometriose hoje é uma doença cuja participação do sistema imunológico é muito importante. O que é que acontece? A endometriose hoje ela está intimamente associada hoje, diversos estudos já mostram isso, a doenças autoimunes. Olha que interessante. Então, hoje nós sabemos que quem tem endometriose tem maior risco, por exemplo, de ter tireoidite de Hashimoto, que é um ataque das nossas células contra a nossa tireoide, levando em muitos casos ao hipotireoidismo. Olha que interessante. Quem tem endometriose tem maior chance de ter lúpus eritematoso sistêmico. Quem tem endometriose tem maior chance de ter síndrome de Sjögren. Quem tem endometriose tem maior chance de ter artrite reumatoide. Quem tem endometriose tem maior chance de ter síndrome de intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Então, todas essas são doenças autoimunes e a endometriose está associada, a ponto de quem tem endometriose hoje, todo médico é obrigado. Diagnosticou endometriose, tem que ir atrás e ficar pelo menos prestando atenção se essa paciente não tem alguma doença autoimune. E o contrário também é verdadeiro. Quem tem uma doença autoimune também tem maior chance de ter endometriose. Então, chegou uma paciente com doença celíaca no consultório, o médico tem que investigar a endometriose. A associação de endometriose com doença celíaca é muito importante também.
E aí vai se retirar o glúten, né? Vai melhorar muita coisa na vida dessa mulher, não somente a doença celíaca, mas também a endometriose. É por isso que a vitamina D, que é o ponto mais importante hoje para a imunidade no mundo hoje, a gente sabe, vitamina D, por quê? Porque a vitamina D, ela melhora a nossa imunidade, ela melhora o funcionamento do nosso sistema imunológico. Talvez aí esteja aí a associação, haja aí a associação da vitamina D com melhores resultados no tratamento da mulher com endometriose. Porque a vitamina D ela vai se ligar exatamente nos seus receptores. O receptor é o buraco de fechadura. A vitamina D é a chave. Então a vitamina D vai se ligar ao buraco da fechadura, dos seus receptores, localizados exatamente nas células do sistema imunológico, melhorando o funcionamento do sistema imunológico, consequentemente ajudando a mulher com endometriose em tratamento a ter melhores resultados. Maravilha, doutor Sérgio. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, que a gente está se caminhando aí já para o final. Né? Olha, passa rápido, hein? É demais, hein? Já pensou? Passa rápido. Vou perguntar, acho que é uma pergunta muito, muito interessante, que eu acho que muitas pessoas buscam, que é: quais são os novos tratamentos para a endometriose, além da medicina tradicional? Olha só, a grande maioria dos colegas médicos hoje ainda tratam a endometriose com anticoncepcionais. Usam o Dienogest, que não é um anticoncepcional, mas é uma progestina utilizada todos os dias, encontrada em toda a farmácia, né? O médico ele prescreve muito. Muitas mulheres têm resultados extremamente positivos com o Dienogest, muito interessante. O DIU hormonal, muitos colegas utilizam por ser bastante prático, o DIU hormonal, né? O Mirena, coloca lá o DIU hormonal e muitas mulheres respondem muito bem, diminuindo a dor da endometriose. O que eu vejo na prática é que, com o passar do tempo, né, algumas não respondem bem, a dor retorna, ou, por exemplo, algumas mulheres não respondem bem ao próprio DIU. Tá? Então, se você não tem ainda resultados robustos de eficácia no combate à dor com anticoncepcionais orais, ou, consequentemente, com os outros tipos de contraceptivos, é que você não tem ainda, né? Então, como foi visto nas revisões Cochrane. Revisões Cochrane evidenciaram que ainda não há indícios realmente de eficácia dos anticoncepcionais para o tratamento da dor da mulher com endometriose profunda. Veja que isso é algo muito importante. E não há ainda mais, ou seja, isso é pior ainda com os outros tipos de contraceptivos, tá? Tem o implante de etonogestrel, que é aquele implante que coloca aqui, né, na face interna do braço, né? Algumas pessoas utilizam também, não vejo respostas interessantes, significativas no tratamento da endometriose também. Na minha experiência, não vejo. Né? Respeito o que os colegas prescrevem, não critico ninguém que prescrevam cada um desses, né? Mas tradicionalmente existe o tratamento hormonal, com anticoncepcionais, Dienogest, o DIU hormonal, né, o implante de etonogestrel, o implante subcutâneo de etonogestrel, tá? Existem esses, as pílulas anticoncepcionais, apenas de progestina, os injetáveis, os contraceptivos injetáveis também são utilizados hoje. Mas, olha, Renan, não há melhor, a minha prática, e talvez de milhares de colegas médicos no país hoje, não há melhor tratamento hormonal para endometriose do que o uso da gestrinona. A gestrinona por via vaginal ou a gestrinona em forma de implantes hormonais subcutâneos. Eu prefiro em forma de implantes hormonais subcutâneos por diversos motivos. Além de ser bastante prático, você coloca apenas o implante, coloca o implante ali na região do bumbum, na região da marquinha do biquíni, né, com anestesia local, 5 minutinhos no consultório, só vai se colocar 6 meses depois, tá? Então, com 1 a 2 meses, a paciente já melhorou grandemente da questão da dor, a vida dessa mulher é outra, tá? Por via vaginal é interessante, mas imagine você ter que a mulher ter que utilizar por via vaginal segunda, quarta e sexta-feira, 365 dias ao ano. Tem que repetir o processo. Olha só, né? Durante um ano, 3 vezes por semana, tá? Na realidade. Durante um ano, 3 vezes por semana, vai esquecer. Nem sempre a absorção é correta. E realmente, a gente vê mais efeitos colaterais, principalmente oleosidade, acne e queda de cabelo. Quando a gente prescreve em forma de implantes, além da mulher não esquecer, além de ser bastante eficaz, ser bastante prático, não há risco de esquecimento, está lá embaixo da pele, agindo. Não há, por exemplo, grandes efeitos colaterais, como a oleosidade na pele, queda de cabelo. Quando há, é discreto e contornável e com 2 meses depois já se estabiliza. Então, é realmente, para mim, o uso de gestrinona em forma de implantes
O melhor tratamento, para mim, na minha opinião, melhor tratamento hormonal eu vejo nos resultados das minhas pacientes. Na sua prática, né? Na minha prática, e eu ouço também e converso com milhares de colegas médicos no país, né, mostrando realmente resultados semelhantes, mostrando que a gestrinona realmente é esplendoroso. Além de fazer com que essa mulher não sinta dor, desinflama, hoje melhorando até lipedema. Olha que interessante, a gestrinona, quem usa a gestrinona, está melhorando lipedema, aquela gordura endurecida, inflamada, que é diferente de obesidade. Melhorando bastante também. É por isso que melhora muita celulite também, na realidade, né? Aquela celulite engrossada é lipedema, né? Então o que acontece? Melhora muito. Melhora a disposição, a gestrinona, disposição, a libido, né, os orgasmos, combate as disfunções sexuais, melhora também nisso daí. Né? Esses não são os efeitos pretendidos, são efeitos secundários, mas são bem-vindos. O efeito objetivo da gestrinona... na verdade, faz a máquina funcionar como deve ser. Na verdade, faz com que desinflame o corpo da mulher. Né? Desinflama o corpo da mulher. Você desinflama essa mulher e, consequentemente, você colhe os resultados. Né? E, claro, a gestrinona ela aumenta a testosterona. Sim, aumenta a testosterona livre. Quando aumenta a testosterona livre, aí a mulher começa a colher os resultados também desse aumento da testosterona livre. Tá? Começa a ter melhor libido, começa a ter melhores orgasmos, começa a ter mais energia, mais disposição, começa a melhorar a massa muscular. Está fazendo exercício físico? Tem que ter exercício físico, tem que ter descanso. Né? Não pode você fazer exercício físico à torto e à direito, de forma irregular, tem semana que vai na academia, tem semana que não vai, não. Tem que ter regularidade, tem que ter realmente um programa de exercício físico bem definido, uma boa alimentação de carboidrato, proteína e gordura durante o dia, e descanso. E aí, durante o descanso, ocorre o anabolismo. Então, quem usa a gestrinona para o combate das dores da endometriose, colhe esses efeitos também, de melhora da massa magra, do músculo, né, de composição corporal, começa a melhorar realmente as medidas, né, modificar as medidas para melhor. Começa a massa muscular a aumentar, aquelas gordurinhas localizadas a diminuir, com exercício físico e alimentação. Não há milagre, não existe medicamento na face da terra que emagreça a mulher ou aumente a massa magra da mulher sem o seu esforço do exercício físico e modificar a alimentação. Maravilha. E por aqui a gente vai encerrando. Né? Obrigado aí mais uma vez, agradeço aí o convite para participar aqui com você, como hoster. Agradeço a vocês aqui que vão nos ouvir e cada vez mais a gente busca trazer mais informações com qualidade, com acessibilidade, para que você garanta a sua qualidade de vida da melhor forma possível, tá bom? Um beijo grande para vocês, até a próxima. Até a próxima, doutor Sérgio, obrigado aí mais uma vez, tá? Até a próxima e muito obrigado aí pela oportunidade de falar, passar todas essas informações para muitas mulheres que estão sofrendo com as dores de endometriose. 1 a cada 10 mulheres hoje em idade fértil sofre com endometriose, mas essa mulher ela pode viver bem, viver mais e viver com qualidade de vida sem dor. Isso é possível. Maravilha. Até mais, pessoal. Obrigado.